Pois é, meu amigo, dessa vez a casa está caindo de vez. Ninguém poderia imaginar que existiriam escândalos de corrupção no governo Lula, correto? Você nunca imaginou isso, tenho certeza. Só que detalhe, dessa vez o escândalo que acabou de estourar pode literalmente selar de vez o governo Lula e o governo PT. Dessa vez ele alcançou uma classe muito vulnerável. E, meu amigo, são milhões de pessoas que tomarão raiva do Lula e do governo PT após o escândalo que acabou de ser estourado. É óbvio, eles tentaram fazer uma cortina de fumaça. Você deve estar sabendo que o STF deu um jeitinho de criar polêmica ao ir mandar intimar o Bolsonaro dentro da UTI. O que, de certa forma, viola inclusive princípios da dignidade humana. E eu vou falar sobre isso com você. Poderia o Moraes ter intimado o Bolsonaro dentro da UTI? Né? Isso é normal? Você acha que isso é lógico dentro da regra jurídica brasileira? Pois é, mas para mim foi mais uma cortina de fumaça para tentar abafar o escândalo que estourou e caiu no colo do governo Lula. Só que a grande questão é a seguinte: não dá mais para enganar, não dá mais para segurar, o escândalo está exposto e, sinceramente, eu acho que as pessoas vão começar a brigar por impeachment. Se não começar a brigar por impeachment, duvido muito que alguém em 2026 ainda vote no Lula ou no governo PT. Beleza? Então vamos entender tudo isso que está acontecendo? Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, tá? A gente está com a meta aí de bater 2 milhões de seguidores. Eu sei que a gente chega lá. Tô gravando com o celular, né, da rua para vocês, de cada vez de um lugar diferente. Mas isso aí é para não deixar você sem informação, tá bom? Logo, logo a gente tá dentro do estúdio, com a qualidade de som melhor, tudo certinho para trazer conteúdo para vocês, tá bom? Mas vamos lá. Vamos começar com o seguinte. É o seguinte. Tem um escândalo de corrupção estourando, grave, que alcançou o governo Lula. Nem a Globo, mas literalmente nem a Globo conseguiu passar pano para isso. Trata-se do escândalo da Previdência. Sindicatos, historicamente defensores da esquerda, sindicatos que sempre deram apoio ao Lula, começaram a roubar dinheiro, adivinha de quem? Dos aposentados. E o escândalo é tão grande que a cifra, né, os recursos que foram roubados dos aposentados passam dos 6 bilhões. Nem a Globo conseguiu passar pano. Ou seja, o escândalo é muito grande. E a oposição promete agora instaurar uma CPI. E nessa CPI, vários sindicatos, que se aproveitavam inclusive da questão da contribuição sindical, começam a entrar na mira. E esses sindicatos, se forem pegos, vão dar com a língua nos dentes e vão denunciar o Lula. Vão denunciar o governo Lula sim. Por quê? Porque eles estão com raiva. Porque, de certa forma, a operação estourou segundo a investigação da Polícia Federal. Só que alguns policiais federais fizeram a investigação, descobriram o resultado, soltaram para a mídia primeiro, para depois chegar essa informação ao diretor da Polícia Federal. Ou seja, primeiro a mídia estourou, sabia da situação, para depois a Polícia Federal soltar a informação. E aí, você quer saber a cerejinha do bolo? Adivinha qual é o principal sindicato, que mais está incluso aí nesse escândalo com os aposentados? Adivinha, irmão de quem é o diretor desse sindicato? Conta pra ninguém não, mas é o irmão do próprio Lula. Bora entender tudo isso, né? Vem cá. É o seguinte, o que a mídia está tentando fazer? A mídia está tentando distorcer, dizendo que essa situação com os aposentados existia há muito tempo. Na verdade, o começo do desconto com os aposentados começou assim, lá em 2016. A mídia está desinformando e espalhando fake news. Inclusive, mídia do governo, né? A mídia oficial do governo vem espalhando desinformação. Matéria da IBC e da TV Brasil. PF e CGU, Controladoria Geral da União, desmontam quadrilha que atuava desde 2019 no INSS. Na verdade,
Essa operação, esse começo desses descontos irregulares, começaram desde 2016, não foi em 2019. Mas o grande ponto aqui que chama muito a atenção não é, o fato deles terem mudado aqui como se tivesse começado em 2019. Essa quadrilha começou a atuar em 2019. Essa quadrilha, tá? Só que a grande questão é, depois que os sindicatos entraram na jogada, depois de 2023, meu amigo, subiu mais de 1000%. Ou seja, depois que o governo Lula começa a atuar, depois que os sindicatos começam a atuar ali, aí é que o negócio ficou feio. Dá uma olhada aqui. A Marina Helena, ela fez uma publicação que compensa a gente ver os gráficos para entender de vez como que funcionou essa trama toda. Vamos lembrar, desde que o Lupe assumiu, ele fala bastante da volta do imposto sindical, né? É uma bandeira dele o tempo inteiro. Mas, pelo visto, os sindicatos arrumaram outra maneira de se financiar. E foi exatamente com a contribuição sindical de aposentados e pensionistas. Não sei se está o gráfico aí, se o Binha puder trazer na tela. Isso aqui mostra, olha o valor arrecadado aí pelos sindicatos e entidades associativas via folha do INSS nos últimos anos. Olha como explodiu. Tinha ali uma estabilidade desde 2020, 21, 22, aí começou o governo Lula ali, 23, passou, né, mensal, né? Então valores realmente absurdos até chegar nisso aí que a gente tá discutindo agora. Então é uma loucura o que está acontecendo. Eles arrumaram uma outra fonte de financiamento e agora a gente está descobrindo que é uma verdadeira extorsão. Era só o que faltava no Brasil, né? Extorquir velhinhos, uma população mais frágil ali para conseguir recursos. Uma coisa também me chamou a atenção nessa história toda. Entre os 11 sindicatos que foram afastados agora do INSS por suspeita de estarem envolvidos nessa fraude, um deles, o vice-presidente, é o irmão do presidente Lula, né? O Frei Chico, do Sindicato Nacional de Aposentados. Vamos lembrar, desde que o Lupe assumiu... do Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap. Aí a grande questão que começa a estourar agora é, peraí, com todo esse escândalo aqui, nós estamos diante de um novo Lava Jato, né, de uma nova Lava Jato. Ou seja, nós estamos falando de uma cifra de mais de 6 bilhões. O ministro da Justiça, quando foi questionado sobre esse escândalo do governo Lula, inclusive os diretores já caíram, ele disse que, ora, são presas fáceis, matérias do jornal O Globo, assinatura de analfabetos e idosos com doenças incapacitantes foram fraudadas para desconto em aposentadorias, diz Controladoria Geral da União. Vítimas fáceis, diz ministro da Justiça. O relatório da Controladoria Geral da União divulga nesta quarta-feira que identificou casos em que beneficiários do INSS com doenças incapacitantes, indígenas que não sabem ler ou escrever e aposentados residentes no exterior figuram como autores de termos de filiação e autorização para desconto de mensalidades associativas pela folha de pagamento. Em entrevistas realizadas com 1.273 segurados em todos os estados, 97,6% disseram não ter autorizado os descontos. Ou seja, o que acontece? Só para você entender esse escândalo aqui. Já existiam os roubos, né, do INSS, só que infração mínima, com descontos de associações. O que acontece? Depois que o governo Lula assume, eles institucionalizaram isso e cresceu o gráfico de uma maneira que, sabe, assim, o escândalo é gigantesco. E nessa aqui o irmão do Lula está envolvido. E aí, é óbvio, né? Ele vai dizer que não sabia de nada, não tem nada a ver com isso, né? E aí, caiu mais um, né, do INSS. Lula manda demitir o presidente do INSS. Alessandro Stefanuto e mais 5 servidores do Instituto foram afastados em meio a investigações sobre um esquema de fraudes de 6,3 bilhões em aposentadorias e pensões. Literalmente, né? Esse escândalo que alcançou o Lula aqui, né, pode ser um novo mensalão aqui. Tá circulando demais, né, essa charge aqui, né, do Lula, mostrando, apontando o dedo para uma velhinha, né,
dizendo, olha lá o Bolsonaro tentando dar um golpe, tá? Enganando o velhinho, enquanto ele vai lá e arranca o dinheiro do bolso do velhinho. Na verdade, o Lula tá mandando prender, né? Com o STF mandando prender um monte de velhinho. Prende, rouba, né? É complicado. E aí vem algumas matérias, né? Do Migalhas, por exemplo. PF investiga fraude de 6,3 bilhões do INSS e a justiça afastou o presidente do INSS. Aqui a suspeita principal é de que o núcleo duro do INSS, né, o grupo ali do INSS, estava deixando o sistema todo prontinho para eles fazerem as fraudes. E aí, você que está me assistindo que é aposentado, o que você acha disso? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá. Entidades envolvidas em operação no INSS têm elos com o Centrão e com o PT. Todas as entidades, né, que estão envolvidas, Conafé, Contag, estão entre as 11 ações que foram alvo de apreensões e investigações sobre a fraude bilionária envolvendo os aposentados e pensões. Lembrando a vocês que o rombo da Previdência é gigantesco. Mais cedo ou mais tarde, se o governo Lula permanece, meu amigo, nada me assusta, e o fato de vocês ficarem sem receber a aposentadoria de vocês não me assusta mais. E aí, mais uma matéria para vocês aqui, ó. Sindicato de irmão do presidente Lula é o alvo da Polícia Federal por fraudes no INSS. É tudo na mais justa harmonia dentro do governo Lula. O Lupe, que é o ministro do governo, tentou limpar a barra do Lula. Não, a indicação do Stefanuto, que é o presidente do INSS que acabou de cair, suspeito de estar conivente com as fraudes, foi de minha responsabilidade, diz o Lupe. O presidente do INSS foi afastado nessa quarta-feira e é investigado pela Polícia Federal. E aí, todos os jornais agora estão jogando ali, ó, a matéria da Gazeta do Povo, esse é o irmão do Lula, tá? Ó, sindicato dirigido por irmão de Lula é investigado por fraude no INSS. Tá em todos os jornais, ó, matéria aqui também do R7, mostrando que o irmão do Lula, uma foto dele com o Lula aí, né, é investigado pela Polícia Federal, né? Ou seja, o jogo tá ficando cada vez mais pesado, né? Cada vez mais pesado. E aí, vem cá que eu quero separar aqui uma matéria para vocês. Essa aqui é épica, é o Jornal Nacional tendo que noticiar, né? Parece que o Pix não caiu essa semana, né? O Jornal Nacional tendo que noticiar, deixa eu encontrar aqui, aqui, ó. Parece que o Pix atrasou. O Jornal Nacional descendo a lenha no Lula por roubar velhinhos. Olha só. 6 bilhões de reais de aposentados e de pensionistas desde 2019 provocou hoje a demissão do presidente do INSS. Policiais federais e auditores da CGU foram às ruas para cumprir mais de 200 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão em 13 estados e no Distrito Federal, incluindo a sede do INSS. A investigação apreendeu carros e motos de luxo, relógios, arma, maços de dinheiro, joias e obras de arte. De acordo com as investigações, entidades que representavam aposentados e pensionistas do INSS descontavam de forma indevida uma parte do pagamento, sem autorização dos beneficiários, usando, por exemplo, assinaturas falsas. A investigação começou na CGU, quando os auditores perceberam um salto nos valores dos descontos feitos por associações em benefícios do INSS. Em 2016, eram 413 milhões de reais. No ano passado, foram mais de 2 bilhões e 800 milhões. Presta atenção, tá? Para você ver como a narrativa deles cai à terra, né? O William Bonner disse que é uma quadrilha que atua desde 2019, ou seja, 2019 foi quando começou o governo Bolsonaro. Então, é uma quadrilha que vem do governo Bolsonaro. Aqui o repórter, ó, em 2016 já existia esse tipo de fraude, que movimentavam aí em torno de 400 milhões. Já existia. Lá em 2016. Em 2023, quando começa o governo Lula, pula para quase 2,6 bilhões. E o total passou dos 6 bilhões. Aposentados confirmaram aos auditores que não autorizaram os descontos.
Uma das entidades investigadas é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, cujo diretor vice-presidente é José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula. O sindicato disse que apoia as investigações, que devem ser feitas de forma rigorosa. A pedido da PF, a Justiça afastou o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, que estava no cargo desde 2023, e outros 5 servidores da cúpula do Instituto. Segundo investigadores, eles são suspeitos de omissão, por não terem agido para impedir a fraude. A defesa de Stefanuto não se manifestou. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, disse que iria esperar o processo. Uma fraude que retirou indevidamente. Agora preste atenção. É roubar velhinho, gente. Como que um governo vai conseguir se recuperar, né, de um escândalo como esse aqui? A imagem do Lula já está para lá de Bagdá, né? Ou seja, ele já está com a sua reputação lá embaixo. Agora vem um escândalo desse. E aí, para a gente partir para o próximo assunto, que é uma verdadeira cortina de fumaça, né, que o governo implementou aqui, eu quero só colocar para vocês o que será que o pessoal da Globo News falou, né? Será que eles deram um jeitinho de passar pano, esconder aqui, né, o escândalo do governo com os velhinhos? Dá uma olhada nisso aqui. Para qualquer governo, escândalo de corrupção é péssimo. Por um governo que já vem com a pecha da corrupção sendo explorada pela oposição, é ainda pior. Agora, pegar dinheiro de gente idosa e doente, aí, amigo, é um negócio assim, insustentável politicamente. Uma grande operação da Polícia Federal e também da Controladoria Geral da União. Gente, uma operação tão importante que parou Brasília desde as primeiras horas. Logo no início da manhã, o presidente Lula se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Passos, o ministro da Controladoria Geral da União, o Vinícius Carvalho, os dois que estão à frente dessa grande operação, para falar sobre um esquema de desvio de benefícios, descontos irregulares, sem aval dos beneficiários, num valor de mais de 6 bilhões de reais. Como eu falei aqui no início do Conexão, um valor sem precedentes, cifra bilionária e que os aposentados não sabiam ou não tinham dado aval para que fosse mês a mês descontada a partir de instituições, entidades, cooperativas associadas a esses aposentados. É um esquema tão forte que recentemente a nossa repórter Amanda Luder já noticiou toda essa questão, inclusive o número de denúncias. O site do INSS, tem inclusive um local específico para essas denúncias. Mas vamos lá para a informação que sacudiu Brasília hoje. Vamos lá, pessoal. Então, assim, o escândalo tá alto, né? Já tá subindo a pecha aí contra o governo Lula. Hashtag ladrão de velhinhos, tá? Tá estourando essa hashtag ladrão de velhinhos. E, ou seja, é complicado o governo Lula, né? Estourar essa bolha agora, furar essa bolha e conseguir recuperar qualquer tipo de credibilidade, até porque a gente sabe, né, que o governo Lula não vai bem das pernas, né? E aí vem com a cortina de fumaça. Qual que é a cortina de fumaça? Ontem o Bolsonaro fez uma live, né, dentro da UTI. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mandou intimar o Bolsonaro dentro da UTI. Isso virou um escândalo gigantesco. Por quê? Porque viola o princípio da dignidade da pessoa humana. A própria lei, no Código de Processo Civil, ela é clara quanto à vedação da citação enquanto a pessoa está enferma. E dentro de um UTI, não tem como a pessoa estar mais enferma que isso. E por óbvio, né, se aplica por analogia, se não pode citar que é algo mais importante, você vai intimar que são questões processuais que não são tão importantes assim. Ou seja, mostra que o ministro Alexandre de Moraes vem interpretando, e a ordem foi dele, interpretando, né, a regra da lei de acordo com o que ele bem entende, mesmo que seja jogando, né, o devido processo legal, a regra de direitos humanos para o lado, né? Não se faz isso por questão humanitária. A pessoa que está dentro de uma UTI, de repente ela recebe uma intimação, ó, você está sendo processado.
você vai ser preso, a pessoa, né, pode ter um problema ali dentro da UTI, gente. Então, olha só, o Caporeso fez um vídeo e a oposição está tentando alcançar, né, a mídia internacional. Olha só o vídeo que o Caporeso fez aqui. Pay attention. Brazilian State Deputy Caporeso here. If you believe that Brazil operates under a legal normality and a democratic rule of law, watch this, reconsider, and please share. Ó, ele falou o seguinte, olha, eu sou o deputado Caporeso, tô falando aqui do Brasil, se você acha que o Brasil tá vivendo um momento de ilegalidade muito grande, por favor, compartilhe isso aqui. Foi o que ele disse aqui, tá? E aí, a cena em que o Bolsonaro é citado, né, intimado, dentro de uma UTI, com o médico observando assim, incrédulo, né? É uma citação e uma intimação. A citação é na ciência dos termos da acusação e a intimação foi para apresentar a defesa prévia no prazo de 5 dias. Tá? Eu tenho 5 dias para apresentar, você quer fazer isso, por favor, tá? Eu tenho 5 dias para apresentar a minha defesa prévia, 5 dias. É isso mesmo? O senhor é advogado, né? Não, não sou advogado, não. Não, digo assim, o senhor é advogado tem esse prazo, né? Em nome do senhor, tá? Ele faz a defesa comigo. Sim. Ó, chegou, ela falou, ó, tô fazendo a citação e a intimação. A citação, a lei é clara que não se pode. E aí, a partir de agora, o Bolsonaro questionou, mas peraí, eu tenho 5 dias para fazer minha defesa, né? Ela, não é o senhor, é o seu advogado. Não, mas peraí, o advogado vai fazer a defesa comigo aqui dentro da UTI. Isso vai defesa dele comigo. A senhora tem ciência que a senhora está dentro de uma sala UTI do hospital? Eu conversei com os seus advogados, os diretores do hospital, que eu estou aqui mandada, né? Mandada por quem? Por isso que eu chamo mandado. Não, você está mandada por quem? Mandado pelo Supremo Tribunal Federal. Eu represento o Supremo Tribunal Federal. Quem é a pessoa suprema mandou você para cá? O senhor sabe quem é? Não, se você... Eu quero ter certeza, mas relator, por favor, qual o nome dele? O senhor sabe, está anotado aqui. Não, por favor, leia o nome dele. Ministro Alexandre de Moraes. Então, ministro Alexandre de Moraes, dou missão para a senhora vir ao hospital e tomar minha assinatura, entendeu? Criticar o sistema eleitoral passou a ser crime agora. E tudo começou no telefone do CID, onde foram buscar um cartão de vacina com ele, pegaram o telefone. Atenção, senhor, eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Eu peço por favor. Mas é uma medida de força. Podia esperar mais algumas horas, mas deve ser bom. Pode colocar. Hoje é dia 23 de abril. 12h47. Pois é, e aqui a intimação foi feita, né? Você vê que há uma indignação do Bolsonaro, né? Há uma indignação do Bolsonaro aqui sobre isso. E aí, né, no momento em que o Bolsonaro estava lá, você viu que ele se exaltou ali, né? E aí teve um pico, né, de pressão ali, os médicos tiveram que fazer o atendimento. A matéria é do Estado de Minas. É um jornal bem de esquerda, viu? Bem progressista, o Estado de Minas. Mas colocou aqui, ó. Jair Bolsonaro teve um pico de pressão e se exaltou ao receber uma notificação sobre a abertura do processo no STF na noite dessa quarta-feira. Enquanto está internado desde 13 de abril na UTI do hospital DF Star, em Brasília. Em um vídeo publicado nas redes sociais, à medida que o parlamentar apresentava seus argumentos em defesa para o oficial de justiça, um assessor o avisa que sua pressão havia subido e, aos gritos, o notificado repetiu: quantas vezes eu peço, por favor. Assim, ganhou a mídia internacional também, tem jornais já repercutindo isso, e a imagem que está se passando é de um presidente debilitado, acamado, sendo intimado pelo Alexandre de Moraes, uma intimação ilegal dentro da UTI. No próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou trazer alguns pareceres jurídicos de alguns colegas advogados que fizeram pareceres jurídicos sobre essa questão da citação e intimação dentro de uma UTI.
tá bom? Então no próximo bloco a gente fala sobre isso aqui. Tem artista virando a casaca aí contra o Lula e detonando o Lula. Acabou o governo de vez, né? Agora, nem os artistas, nem a Globo News deu conta, né, de segurar o bet. E aí, tá subindo a hashtag ladrão de velhinhos aí, tá bombando nas redes. E eu acho difícil o Lula se recuperar depois dessa aí, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.